Então, boa noite a todos. Esse é o nosso encontro do dia 18 de novembro de 2020. Eu gostaria, então, de passar a palavra para o nosso amigo Humberto. Olá, saudações a todos, né? Novamente um grande prazer estar aqui com todos vocês. E hoje eu gostaria de enquadrar um pouquinho mais o nosso estudo. Nós fizemos essa leitura um pouco panorâmica, lemos muitos fragmentos do livro, até porque a leitura ajuda a gente a concretizar, materializar, fixar sobre os conceitos fundamentais aquilo que de outro modo poderia ficar um pouco vago, ou então no terreno da especulação, da opinião. É sempre interessante a gente ler alguns trechos, pelo menos alguns trechos-chave, para a gente ter essa noção exata do que foi dito, como foi dito. E aí sim, depois a gente discute. Então, agora eu gostaria de fazer esse momento de discussão, mais apontando para os dados objetivos oferecidos por Leon Denis a respeito da reencarnação especificamente. Então, em primeiro lugar, queria dizer que o valor de a gente se voltar para os argumentos, ele é incomensurável. Nós temos muita literatura no meio espírita, né, que é poético-literária mesmo, né, ou romanceada, e que contribui no sentido de dar percepção, visualização, uma noção quase que tátil de como o processo da reencarnação pode funcionar. Como que isso funciona? Através das novelas espíritas. Essas novelas, no sentido literário, né? Não as da televisão, mas essas novelas, elas colocam diante dos nossos olhos dramas familiares, dão um pequeno salto no tempo e reapresentam um novo quadro de um novo drama familiar que, de certa maneira, repete alguns fenômenos, padrões, comportamentos que vêm, na verdade, daquele primeiro núcleo. E, através desses blocos, a novela espírita, o romance espírita, muitas vezes consegue nos oferecer um exemplo muito concreto, muito palpável, de como algumas relações doentias ou felizes podem se desdobrar no tempo. No entanto, não é isso que Leon Denis está fazendo. E o seu estilo muito poético-literário pode nos confundir quanto a isso. Mas só a título de exemplo, não que sejam os únicos, pode ser que haja mais que me escaparam. Mas, num estudo rápido, eu elenquei 5 argumentos fortes a respeito ou em favor da ideia de reencarnação e que são, inclusive, argumentos recorrentes, mas que Leon Denis apresenta de uma maneira muito eficaz, né? Sua forma de apresentar ela é muito objetiva, muito clara, muito apelativa à nossa sensibilidade, e já na sequência ele costuma oferecer exemplos empíricos, né? Ou fatos que evidenciam ou sugerem, pelo menos, a possibilidade de aqueles fenômenos estarem relacionados com a ideia da reencarnação. Primeiro deles, a ideia de justiça, que aparece, sobretudo, no capítulo 13, mas que percorre, na verdade, o livro todo. Nós já discutimos um pouco essa questão. O argumento da justiça é o argumento, por exemplo, principal usado por Lessing, no seu grande livro que marca o surgimento do novo espiritualismo moderno, ou, se a gente puder dizer assim, do espiritualismo racional, do espiritualismo científico, em 1780, né? E o principal argumento oferecido por Lessing é o argumento da justiça. A justiça que, em não existindo, ameaça o próprio conceito de Deus, conceito da justiça soberana e até da própria existência de Deus, e, para existir, precisa ser explicado, precisa ser esclarecido. Até então, a teologia colocava a justiça no alto da prateleira e dizer, bom, isso é um mistério de Deus. Por que uma pessoa boa sofreu tanto, uma pessoa má colheu tantos bons frutos, né, da sua maldade, e essas aparentes contradições, a diferença dos talentos, a diferença das capacidades, a diferença
dos tipos de berço, né? Berço de ouro, berço de palha, né? Nada disso se explica, ou nada disso parece, inclusive, decente do ponto de vista da justiça de Deus, senão segundo uma explicação rigorosa que coloca cada um em momentos diferentes, em pontos da experiência diferentes, né? Segundo argumento, o argumento do desperdício de potencial de crescimento, desperdício de possibilidade de vivência. Esse argumento é muito interessante. Ele foi um argumento levantado principalmente por Mendelssohn, ali também na geração de Lessing, meados a final do século XVIII, na Alemanha, mas foi também abordado por outros autores, vários, como inclusive autores não reencarnacionistas. Eu não tenho certeza absoluta, mas Alexander Baumgarten, por exemplo, é um sujeito que tinha uma defesa forte da imortalidade da alma. Em algum momento ele foi considerado o maior filósofo alemão na geração ali de mais ou menos 1750, e, ao que me consta, não era reencarnacionista. Essa é uma outra questão que vale a pena a gente voltar depois, porque Leon Denis, um dos argumentos que ele vai defender depois é o de que um grande número de sábios foram reencarnacionistas. E na lista que Leon Denis oferece, há alguns nomes que são um pouco controversos. A gente precisa tomar um certo cuidado de não dizer que o sujeito é reencarnacionista, apenas porque ele flertou com a ideia brevemente ou porque ele considerou alguns elementos da evolução, por exemplo, do desenvolvimento espiritual, e que são geralmente associados à reencarnação, mas não necessariamente. Esse é um deles, o progresso constante. Ele é um argumento que, para outros autores, como, por exemplo, Immanuel Kant, não era necessariamente associado à reencarnação. Então, Immanuel Kant, que é um dos maiores filósofos de todos os tempos, ele vai dizer que o conceito de imortalidade ele é exigido pela razão, porque nós temos talentos, temos capacidade de florescimento, capacidade de crescimento, capacidade de aperfeiçoamento moral, intelectual, desenvolvimento de talentos que conspurcariam a justiça divina se todos esses talentos fossem abortados, se todos esses talentos fossem cancelados, eliminados, sem que eu tivesse oportunidade de desenvolvê-los, de exercê-los. Então, um argumento que está geralmente ligado à imortalidade da alma, mas que em alguns autores, e aqui Leon Denis é um desses autores, né, um exemplo de um autor desse tipo, alguns autores eles fazem o vínculo com a noção de reencarnação, já em consonância, em associação com o próximo argumento, que é o argumento do desperdício cosmológico, do desperdício ecológico. Mas, voltando ao argumento número 2, que é o argumento do desperdício do potencial humano espiritual, é preciso que, para defender o conceito de reencarnação, esse argumento precisa se associar ao argumento da experiência, da vivência, e vivência nesta vida material, com corpo de carne, com percepções sensoriais, com condicionamentos que vão fazer com que as nossas energias psíquicas se direcionem para, por exemplo, questões muito específicas como o medo da morte, a sexualidade, a busca pelo pão que leva, desde lá da percepção do Gênese, claro, ao trabalho, ao suor, né, que nos obriga ao trabalho. Então, todas essas condições, todos esses condicionamentos, eles são excessivamente úteis para serem desperdiçados como mecanismo de evolução. Então, Leon Denis ele vai se contrapor àqueles autores que acham que o potencial humano pode ser plenamente desenvolvido só na vida espiritual. O espiritismo prega que isso é possível, mas há certas conveniências na vida material
certos desafios típicos à vida material que convém manter e convém repetir, inclusive, muitas vezes, né? Convém usar esses obstáculos, essas ferramentas, esses condicionamentos repetidas vezes. Então, esse é um argumento dos mais importantes, o argumento da necessidade de exercício, né? Deus não poderia ter feito uns para florescer e outros para não florescer. Então, isso se justifica pelo fato de que aqueles que aparentemente já floresceram tiveram mais tempo de exercício. Então, o terceiro argumento é o do desperdício ecológico ou cosmológico. O que seria isso? É o desperdício do cenário ou do palco da vida. Então, Deus criou esse palco magnífico, que é a Terra, infinitos outros planetas, infinitos outros campos de exercício, de aprendizado, e isso não há de ser em vão, não há de ser um exercício de diletantismo inútil da parte de Deus. Faz sentido, ou é demandado pela razão, que todo esse investimento no cenário, no palco da experiência, seja um investimento proporcional ao uso do palco da experiência, que seria o cosmos, né? Material também, porque o cosmos material, embora o espiritual também possa ser infinito, ele também é vasto demais para não ser suficientemente aproveitado. Então, o quarto argumento é o argumento da generalidade da crença entre os sábios. Aí saímos do capítulo 13, porque esse é um argumento que está mais centrado sobre os capítulos 14, 15, 16, 17, até o capítulo 17. Mas, principalmente entre o 14 e o 15, nós vamos ver esse argumento de maneira implícita. Ele não é, talvez, vocalizado, ou ele não é expresso de maneira extremamente clara, mas é quase impossível não ser percebido na leitura, porque, na verdade, há inclusive essas listas, né, de grandes sábios, grandes gênios, escritores, músicos, aí cita-se Victor Hugo, Orígenes, Platão, uma série de grandes, David Hume, né, uma série de grandes autores que, por serem inteligentíssimos e sábios, eles atestam com força de uma evidência, né, é um argumento em favor da reencarnação, que indivíduos tão extraordinários, em número tão grande, tenham defendido essa ideia. Aqui, claro, há uma série de razões para isso. A gente não precisa buscar as razões causais, as razões que justificam esse fato. O simples fato já é um argumento. Nós temos 200 gênios que acreditam numa coisa qualquer, essa coisa qualquer ela merece uma certa atenção. Agora, valeria a pena investir um pouco na especulação a respeito de quais podem ser os causadores dessa tendência. Por exemplo, pode ser que a própria força da razão, o próprio uso da razão, nos direcione a pensar isso, como no caso de Lessing. Lessing parece ter sido um caso de um sujeito que cogita da ideia de reencarnação, David Hume também, Immanuel Kant também, como uma possibilidade teórica de resposta ao problema da justiça, ao problema do desenvolvimento do potencial humano. Em outros muitos casos, nós vamos observar que há outras razões também implícitas ou explícitas. Uma dessas razões, memórias de vidas passadas, né? Muitos dos maiores gênios, santos, sábios, artistas, eles tinham flashes ou noções, memórias de vidas passadas, o que é perceptível pelas suas autobiografias, né? Isso não é uma especulação, e é possível que alguns dos que defenderam a ideia como um puro argumento, na verdade, tenham também tido essas experiências pessoalmente, ou conhecido crianças que se lembravam de vidas passadas, alguma coisa assim. Então, vamos para o quinto argumento, o argumento da espontaneidade da aprendizagem, do talento, né? Isso já foi mencionado como parte do argumento sobre a justiça.
né? Não seria justo da parte de Deus que alguns recebessem muito potencial e outros muito menos. Agora, mesmo que isso seja parte do argumento sobre a justiça, é também um argumento em si o fato de que alguns talentos e algumas predisposições são tão absurdamente extraordinários que insinuam, sugerem à nossa consciência a possibilidade de que aquelas criancinhas, aqueles prodígios, na verdade já tenham estudado, sim, o piano, já tenham, sim, sido matemáticos, artistas, seja lá o que for, né? Um exemplo extraordinário, depois eu vou ler também um trecho do livro, é o exemplo de Goethe, porque, claro, nós temos inúmeros exemplos de gênios precoces, como de Pascal, né, sujeito que desenvolveu a maior parte dos teoremas de Euclides sozinho no quarto, aos 11 anos de idade, porque o pai o trancou no quarto para que ele não aprendesse matemática. Tomou os livros, proibiu de frequentar a biblioteca, porque ele temia que aquele exercício fosse demasiado para uma criança muito pequena. Então, Pascal, frustrado, não talvez com a mesma frustração da maioria dos nossos jovens e crianças e adolescentes, mas ele no quarto ele desenvolveu os teoremas sozinho por dedução. Então, esse é um exemplo que beira o sobrenatural e que é muito difícil de se explicar, conjugando com a justiça divina. Se a gente for materialista, a gente diz, bom, temos aqui um cérebro melhor do que o outro e está tudo resolvido. Entretanto, do ponto de vista da justiça divina, esse tipo de fato é muito mais difícil de explicar. E no caso de Goethe, que é um pouco diferente desses casos de Mozart, de Pascal, de Leibniz, de Beethoven, né, de uma série de gênios em tenridade, né, gênios precoces, o caso de Goethe é um pouquinho peculiar porque ele beirava uma reminiscência que o transportava para uma vida passada mesmo, né? Então ele tinha gostos e hábitos muito estranhos para uma criança. Ele não tinha apenas o talento poético, o talento para as línguas, o talento meditativo, né, para reflexão sobre as grandes questões da vida, talento nato para observação tanto do ser humano, né, nos seus detalhes, nas suas minudências psicológicas, na sua feição também de natureza, né, antropológica, mas ele também tinha uma observação apuradíssima da vida das plantas, dos insetos, tanto que era um cientista natural com uma das produções mais vibrantes, exuberantes da sua geração. Mas Goethe, aos 10, 11 anos de idade, recebia já aulas de hebraico, grego, latim, francês, inglês. Ele tinha um contato obrigatório com a Bíblia nas aulas de hebraico e também tentava-se, naquela época, oferecer algum tipo de educação religiosa propriamente dita. E Goethe, o jovem Goethe, né, a criança, desgostava um pouco da Bíblia. Naquele momento, pelo menos, mais maduro, ele vai reconstruir o seu sentido sobre a Bíblia, mas na infância ele tinha um certo descaso, né? Era tomado por um certo descaso em relação à Bíblia, porque entendia que as suas histórias eram pobres em comparação com as da mitologia grega, que lhe pareciam todas encantadoras, deslumbrantes, né? Para ele um mundo mais magnífico, mais real, mais natural e mais vivo, ao ponto de que em determinado momento, na sua autobiografia Poesia e Verdade, ele descreve isso, ele decidiu dedicar-se à adoração dos deuses pagãos, dos deuses gregos e romanos. E ele realmente construiu um altarzinho no quintal da sua casa, onde ele iria adorar Hermes, Atena, Zeus, Hera, né, Apolo,
toda a pleiade dos grandes deuses gregos, dos grandes deuses helênicos. E houve um acidente, né, porque ele, nesse altar que ele construiu, colocou lá frutas, incenso, oferendas, uma série de coisas, imagens provavelmente, e uma pira com óleo e pegando fogo mesmo naquele altarzinho, e ficava lá ajoelhado, com os braços estendidos, orando para Zeus, Apolo, Atena, para que o abençoassem com talento, com uma vida próspera. Em determinado momento, por uma ventania, alguma coisa assim, a pequena tigela com o óleo virou e o altar pegou fogo, e foi uma comoção muito grande na casa, a família toda veio ver, porque os tecidos que estavam sobre o altar, a própria madeira da mesa, né, começaram a inflamar, e aquilo foi um espetáculo muito chocante. E ele, em choque, ele afirma na sua autobiografia que ele entendeu perfeitamente que não se deve brincar com as coisas divinas, né? Quer dizer, ele deu uma interpretação, de certa maneira, místico-religiosa para aquela vivência dele. Então, é um episódio muito interessante pelo fato de ser muito atípico, né? Por o quão atípico ele é, né? Uma criança que é educada para respeitar a Bíblia, para ter na Bíblia o fundamento da sua religiosidade, renega espontaneamente, né, por conta das histórias que leu, e constrói um altar para adorar os deuses e se vê envolvido numa espécie de crepúsculo dos deuses, que também teve uma influência negativa sobre a sua percepção religiosa futura, né? E isso parece lembrar o seguinte trechinho, se não me engano, é do capítulo, eu vou só conferir o capítulo 15 mesmo, que Leon Denis diz o seguinte: o trabalho anterior que cada espírito efetua pode ser facilmente calculado, medido, pela rapidez com que ele executa de novo um trabalho semelhante, sobre o mesmo assunto, ou também pela prontidão com que assimila os elementos de uma ciência qualquer. Deste ponto de vista, é de tal modo considerável a diferença entre os indivíduos que seria incompreensível sem a noção das existências anteriores. Duas pessoas igualmente inteligentes, estudando determinada matéria, não a assimilarão da mesma forma. Uma alcançar-lhe-á à primeira vista os menores elementos, a outra só à custa de um trabalho lento e de uma aplicação porfiada conseguirá penetrá-la. É que uma alma já tem conhecimento dessa matéria, só precisa recordá-la, ao passo que a outra se encontra pela primeira vez dentro de tais questões. O resto tudo vale muito a pena, é excelente, mas vamos ficar por aqui. Só realmente como um exemplo, né, de como o assunto das lembranças, né, de vidas passadas, essas predisposições, talentos e capacidades sobrenaturais de aprendizado das crianças por prodígio constituem um tipo de argumento. Na verdade, são 6, né? Eu disse no começo que são 5, mas tem um sexto argumento, seriam as lembranças aí apresentadas no capítulo 14. E essas lembranças, elas podem se dar de diversas maneiras. Hoje nós sabemos que tem pelo menos 3 possibilidades. Lembranças espontâneas, que podem acontecer em momentos traumáticos, né, momentos significativos da vida, ou de maneira totalmente espontânea, né? Eu vi uma pessoa uma vez dizer que teve reminiscências de vidas passadas quando estava tomando banho. Um outro colega meu, ateu, materialista, né, ele afirma ter viajado uma vez, sido surpreendido pela chuva, uma tempestade no meio do caminho. Em determinado momento, ele sentiu uma urgência de parar o carro, não sabia se era por causa da chuva, o que era, parou o carro no acostamento e no para-brisa do carro ele viu um filme de uma vida passada dele, né? Então ele falou assim: essa foi uma das coisas mais chocantes que me aconteceu na minha vida, e eu até hoje eu não sei se eu acredito nisso ou se eu realmente tomo remédios ou consulto psiquiatra, alguma coisa assim,
mas foi o evento que me fez questionar minhas convicções materialistas. Então, isso acontece, pode acontecer com todo tipo de pessoa. O segundo tipo de lembrança de vida passada, mais específico, e que não é o mesmo fenômeno, é um fenômeno diferente, são as lembranças espontâneas de crianças, por conta do que o próprio Leon Denis chama de certo desacoplamento, né, do perispírito do corpo, que só se consolida esse acoplamento numa certa idade, que não é a idade do nascimento, não é ainda 4, 5, 6 anos. Então, nesse período, é comum que crianças de 2, 3 anos, mais ou menos, comecem e parem de falar mais ou menos aos 6, 7 anos a respeito de memórias muito nítidas e que não são como as memórias espontâneas de adultos, porque em adultos elas costumam acontecer como um evento, e essas crianças elas costumam quase que viver a vida anterior e terem lembranças constantes e nítidas de uma maior quantidade de detalhes. O terceiro fenômeno ligado às lembranças de vidas passadas é o fenômeno da hipnose. Aí Leon Denis aqui no momento ainda estava desenvolvendo o conhecimento empírico sobre o processo, aí de vez em quando refere ao sonambulismo, de vez em quando à hipnose, mas fundamentalmente são os mesmos processos que vão levar a uma eclosão de conteúdos do inconsciente que estavam ali abafados e que podem ser acessados com uma hábil direção de um terapeuta ou um hipnólogo. Então, esse seria o último grande argumento oferecido em favor da ideia de reencarnação. De novo, é interessante a gente sempre tentar extrair, nos livros que nós pensamos serem os livros mais sérios da filosofia espírita, da doutrina espírita, os argumentos e separar dos argumentos aquelas alegações que podem ser a opinião pessoal, podem ser uma percepção verídica, podem ser uma verdade, uma sabedoria, né, que o espírito detém, mas que não tem nenhuma comprovação e que não se apresentam na forma de argumento. Isso é muito comum acontecer na literatura espírita, e o espírita descuidado, né, que não segue as recomendações de Allan Kardec, ele pode juntar no mesmo balaio a opinião do espírito, a percepção do espírito sobre um assunto e um argumento bem embasado que o espírito ofereça. E aí o sujeito vai dizer, em caráter de autoridade, né, dogmático, né, o espírito tal, que é muito respeitável, disse isso, isso e aquilo. Né, e isso significa muito pouca coisa. Além da fé, da confiança que nós depositamos no médium e no espírito, por conta da sua respeitabilidade, da sua dignidade, aquela opinião ou aquela informação, ela não possui nenhuma outra forma de sustentação que leve a gente a acreditar que aquilo é um fato dado, ou que aquilo é um sólido argumento em favor de qualquer coisa que seja. Isso não significa que a informação, que a opinião, seja de uma pessoa respeitável, seja de um espírito respeitável, sejam irrelevantes para nós. Nós os levamos em consideração, nós fazemos uma nota mental, olha, fulano disse isso há que se considerar, né? Deve ser considerado. E, entretanto, nós não podemos ter certeza e não podemos agir como se a questão tivesse sido resolvida. Então, isso é muito importante e é tão mais importante quanto nós pudermos observar que esses pensadores, como Kardec, como Leon Denis, eles operam usando as estruturas da lógica, né, da não contradição, e oferecendo sempre argumentos. Argumento, contudo, culturalmente, sofreu a depreciação que a filosofia em geral sofreu. Então, nós temos, hoje em dia, uma noção da filosofia quase que idêntica à noção de opinião, né? Filosofia de fulano, essa é a minha filosofia de vida. E aí a gente identifica a palavra filosofia com opinião,
quase, né, ou visão pessoal do mundo da vida, e não como uma ciência rigorosa, sistemática, que objetiva investigar a verdade, né, ou pelo menos traçar as condições de possibilidade de análise de verdades, né, as fronteiras da verdade, né, que aquilo que pode estar dentro do conhecível, né, do cognoscível, que pode estar além da possibilidade do conhecimento ou da nossa capacidade de raciocínio. E, consequentemente, como nós não vemos filosofia como ciência, e sim como conjunto de ideias e opiniões, nós vamos ver o argumento também não como uma ferramenta lógica apropriada à construção de pontos de vista os mais sólidos possíveis. É isso que argumentos são. Eles constroem os pontos de vista, né, que, claro, não são inquestionáveis, mas são os mais sólidos possíveis. E isso difere muito de uma opinião, de uma impressão pessoal, de um posicionamento que são baseados em realmente coisas subjetivas, né? A sua sensação sobre o assunto, você pode reagir, pode dizer, eu acho que é assim. Mas quando você oferece um argumento, independente do que as pessoas acham, elas são obrigadas a considerar a força, a validade daquele argumento. Se o argumento é forte e é válido, não houve erro na elaboração do argumento, ele precisa forçosamente ser considerado, por força da sua própria razoabilidade. A razão nos obriga a acatar o argumento, a acolher o argumento. Então, é muito importante que, quando nós também, na divulgação do Espiritismo, nós tentemos, pelo menos, apresentar mais argumentos que são fortemente persuasivos e que o sujeito não pode negar muito através das suas opiniões ou da sua visão alternativa, que seja pessoal, religiosa da realidade, e que a gente use o mínimo possível de dados triviais, idiosincráticos, opiniões, posicionamentos desse espírito, daquele médium, daquele palestrante famoso, né? Então, a gente muitas vezes peca por oferecer para o leigo, como um primeiro contato com o espiritismo, uma palestra que é bonita, mas que não contém sólidos argumentos, ou contém inclusive argumentos fracos ou errados, ou argumentos que não ressoam, porque não foram bem construídos. Aí o sujeito mais criterioso, ele vai dizer, olha, esse sujeito até tem boa vontade, esse livro que você me emprestou, essa palestra que você me convidou para assistir, mostram que o sujeito tem boa vontade, é uma pessoa boazinha, mas ela só está dando a opinião dela, e eu não acredito nessas coisas. Eu acho que Deus não existe, eu não acredito em reencarnação, a Bíblia fala em ressurreição e não em reencarnação. Então, nós não vamos conseguir fazer a divulgação competente da doutrina espírita, que é baseada em argumentos e que tem toda a sua força persuasiva escorada sobre argumentos e fatos. Então, vou ficar por aqui hoje para a gente poder ter uma discussão. Gratidão, Humberto. Nós temos algumas perguntas aqui, então lembrando, pessoal, se alguém quiser fazer alguma interação com o grupo, me manda uma mensagem aqui no WhatsApp, que aí eu abro o áudio de vocês. A primeira observação está vindo do Jader. Ele fala o seguinte: Humberto, li alguns livros de Orígenes, Princípios, Contra Celso, etc. Ele é claramente contrário à ideia de metempsicose, e a ideia da reencarnação só cabe no pensamento dele em outras esferas. Não é uma ideia clara, não consegui verificar se ele aceita o progresso das almas como volta ao corpo físico ou como evolução no corpo espiritual. Você já leu Orígenes? Tem alguma referência mais clara de reencarnação, posto que alguns filósofos entendeu que ele é reencarnacionista? Ou Denis teria se baseado na leitura de autores franceses da sua época ao considerar-o reencarnacionista? Ok, você está citando os primeiros princípios, Jader? Se não me engano, Orígenes é um exemplo típico
de um sujeito que não defendeu exatamente a reencarnação, mas que foi interpretado por aproximadamente 150 anos como um exemplo de um pai da igreja que era reencarnacionista. Eu não observei se em outros casos Leon Denis também erra, mas nesse caso certamente houve um erro. Eu vou explicar por que acontece esse erro. Mas a base do erro, a origem do erro, provavelmente está na fragilidade dos manuais da época, porque muitos desses manuais eles eram ainda precários, eles não passavam pelo rigor metodológico de revisão, de edição dos textos acadêmicos de hoje. Então, você podia abrir um manual que é super considerado em 1900, em 1850, e encontrar distorções, esquisitices ou imprecisões tremendas a respeito de quase qualquer tipo de assunto. Isso acontecia, de fato, muito com Orígenes, particularmente, porque os espiritualistas, algumas vezes, eram também pessoas que escreviam manuais de história, de religião comparada, de filosofia. Eles tinham um interesse especial em colocar Orígenes dentro da esfera dos defensores da reencarnação. Entretanto, isso não é completamente desprovido de fundamento, porque, na verdade, Orígenes defende coisas muito atípicas e muito estranhas para a doutrina católica normal, por assim dizer, ou para a doutrina cristã normal daquela geração dos pais da igreja. Por exemplo, Orígenes diz que é necessário, absolutamente necessário, como Platão havia estabelecido, que a alma tivesse existido antes de encarnar e que as características da alma seriam impressas sobre o encarnante e que também na vida espiritual a alma teria tido contato com verdades que agora, na vida carnal, ela consegue reconhecer. Então, nós temos uma vida prévia no mundo espiritual, em carne, e uma nova vida no mundo dos espíritos, onde o sujeito pode progredir mais. Ele enfatiza muito o desenvolvimento e o progresso, assim como Kant, por exemplo, que a princípio não está muito preocupado também em defender a reencarnação, mas que acha que a existência da alma se resume em aprendizado e progresso, mas progresso em outros planos. Então, Kant, em Teoria do Céu, ele vai falar, bom, muito provavelmente a alma pode progredir em mundos mais diáfanos, como Júpiter, uma atmosfera mais gasosa, né, uma constituição toda ela mais etérea, mais gasosa, e lá a alma pode ter um corpo gasoso e progredir num sentido mais livre, mais espiritual mesmo, do que na Terra, onde a alma tem que se arrastar com o corpo pesado, está sendo sempre aferrado ao chão, né? Puxado pelo chão com uma força tremenda. Então, não devemos confundir o que exatamente cada autor está propondo. Agora, sobra ainda, se a gente descartar Orígenes, que é mais próximo do que qualquer outro pai da igreja, sobra uma infinitude de nomes aqui, né? Charles Bonnet, por exemplo, teve uma influência tremenda no século XVIII, o próprio Lessing, Goethe, Winckelmann na Alemanha, Herder flerta com a ideia, mas não defende solidamente, Reinhold também às vezes flerta com a ideia, Fichte, tanto o pai quanto o filho, né? o Johann e o Immanuel Hermann Fichte, os dois flertam com a ideia de reencarnação. Fichte, num escrito um pouco apócrifo, né, porque era um manual de aulas, ele fala que os espíritos vão se depurando, se desmaterializando, e daí reencarnando de planeta em planeta até finalmente encarnarem no Sol, né, que seria uma morada de espíritos perfeitos, né, de espíritos superiores. Isso mais ou menos 1800, né, 60 anos, 50 e poucos anos antes de Kardec. Nós temos David Hume, que, a bem da verdade, era mais um materialista, um ateu, mas ele diz, bom, se há uma ideia consistente de imortalidade da alma, ela não pode ser a da ressurreição dos corpos, né, que é criar zumbis, né, a partir dos corpos,
ou então a ideia de que o espírito vai viver no mundo celestial sem fazer nada, porque isso também não faz sentido nenhum. De onde viria a aventura se não há mérito, se não há esforço, nada, né? E a melhor ideia seria a ideia da reencarnação, que nós simplesmente continuamos vivendo, né? Mais vida. Então, a ideia de reencarnação, pelo menos, tem alguma coerência, enquanto que as outras ideias não têm nenhuma, né? A respeito da imortalidade da alma. Nós temos os neoplatônicos todos, evidentemente, né? Jâmblico, Porfírio, Próclo, Plotino, né? Todos eles defendem a reencarnação, e alguns deles também defendem a comunicabilidade com os espíritos. Inclusive, tanta familiaridade tinham com essa prática que criam escalas de espíritos e dissertam sobre a diferença entre os espíritos que podem aparecer caso a gente faça uma reunião de profecias, né? Quando algumas pessoas com uma certa predisposição à profecia, elas entram em transe e são instrumento dos deuses ou dos daimones que acabam se comunicando. E aí, Porfírio e Jâmblico, principalmente, eles vão descrever que tipo de entidades podem aparecer nessas reuniões. O que também é dito por Giordano Bruno no seu livro Pegasus. Há um outro tratado também que agora sumiu da memória, é um tratado sobre magia, né? Tem magia no título, mas pelo menos em 2 tratados Giordano Bruno fala claramente sobre comunicabilidade com os espíritos e reencarnação. Então, esses múltiplos nomes citados por Leon Denis, não que eles vão, digamos assim, estabelecer que a reencarnação é um fato inquestionável, mas eles contribuem para a tese, para o argumento de que a ideia ela é generalizada, ela é natural e ela aparece particularmente entre os sábios, o que é muito peculiar, né? Que pessoas muito capazes, muito inteligentes, sejam pessoas que, em geral, têm uma inclinação, uma preferência por essa noção, a noção da reencarnação. E aí eu refiro a vocês os artigos, né, que eu escrevi no meu blog sobre Helmut Obst e o Helmut Zander, né? São 2 autores alemães, sendo que Helmut Obst, inclusive, ele é teólogo luterano, né, evangélico, da Universidade de Halle por muitos anos, e escreveu um livro grande sobre reencarnação na Europa. Esse livro fala sobre os druidas, sobre os povos germânicos, sobre os escandinavos, sobre os celtas e como diferentes comunidades do passado, particularmente, claro, os gregos, nutriam ideias reencarnacionistas. A pesquisa sobre a ideia de reencarnação, portanto, ela é quase infinita. E, infelizmente, nós temos pouquíssimas pessoas trabalhando com isso, trabalhando sobre esses dados. Mas nós temos, por exemplo, um livro que é A História Mundial de uma Ideia, né? E que vai falar justamente da reencarnação como fenômeno absolutamente universal entre diversas comunidades africanas, diversos povos ameríndios, a ponto de que um dos povos nativo-americanos, agora também não me lembro se é o povo formiga ou se é o povo pé preto, mas uma dessas comunidades, eles têm por hábito carpir, né, ou velar os mortos nas tumbas, né, nas covas, e as mães, elas se despem, deitam de barriga para baixo no túmulo das crianças natimortas ou das crianças mortas em tenra idade e pedem para que a alma das crianças retorne para o seu ventre na próxima gravidez, na próxima gestação. Né? Chega a ser emocionante, né? Imaginar que uma comunidade inteira, né, faz esse tipo de coisa e nutre uma crença tão firme, tão forte, né, na reencarnação. Mesma coisa pode se falar dos esquimós, de povos
peruanos e bolivianos que são referidos por Kardec na Revista Espírita como tendo crenças espíritas, né? Kardec abona um espanhol que viajou para o Peru e conheceu uma comunidade de índios peruanos que tinha ideia da comunicabilidade, da vida espiritual, de que essa vida é só uma passagem da reencarnação. E esse sujeito, ele diz o seguinte, bom, então é como se eles fossem espíritas, esses índios. Né? E Kardec coloca na Revista Espírita sem nenhuma ressalva, sem nenhum reparo, quase que justamente abonando. Trata-se de um fenômeno, se é cultural, é um fenômeno cultural dos mais estranhos, porque ele é muito generalizado, né? Muito amplo, né? Atinge todas as comunidades do mundo, em todos os continentes, sem dúvida alguma, todos os continentes possuem crenças reencarnacionistas, e pelos mesmos motivos, né, mais ou menos segundo esses mesmos argumentos aqui, ou alguns, ou todos, e as crenças reencarnacionistas, elas não diferem absurdamente de lugar para lugar, elas são mais ou menos semelhantes também, mostrando que existe base para nós falarmos numa concepção universal e perene de reencarnação. Quer dizer, não é uma idiosincrasia espírita. E quando Leon Denis fala dos ingleses e fala de outras comunidades espiritualistas modernas que não acolhem a ideia da reencarnação, ele está totalmente totalmente certo em dizer que essa é uma peculiaridade das mais estranhas, porque na verdade a ideia é extremamente difundida e universal. E hoje nós observamos que também, estatisticamente, uma quantidade enorme de católicos e evangélicos que não poderiam crer na reencarnação, de acordo com as suas próprias igrejas, apesar de tudo, creem. Né? São números assustadores em países europeus, nos Estados Unidos, no Brasil. Né? No Brasil, provavelmente por influência do espiritismo, também de religiões afro-brasileiras que aceitam a reencarnação. Mas eu acho que há muito material para nós apresentarmos e que tem força de argumento e de fato. E, portanto, a gente deve não evitar, porque isso também é bom, mas a gente não deve concentrar todos os nossos esforços sobre romances ou opiniões de espíritos ou citar uma frase, uma pergunta do Livro dos Espíritos em que se fala sobre aquilo, e, ao invés disso, apresentar o argumento completo. Né? Quais são as razões para se crer nisso? Você que não crê. Porque eu acho que o fundamental hoje da divulgação do espiritismo, eu sei que estou me excedendo um pouco, tá, Fabrício? Mas me parece que o fundamental hoje da divulgação do espiritismo é levar o espiritismo para quem não o conhece, com qualidade, né, com a força que ele realmente tem, e segundo, fazer com que o espírita não praticante, se a gente puder engolir esse termo, embora Kardec tenha usado esse termo na viagem espírita, fazer com que esse espírita não praticante adquira a convicção que ele ainda não tem. E essa convicção que o sujeito ainda não tem não vai ser adquirida de ouvir dizer que a reencarnação existe. A gente precisa atacar o problema com mais força. Fabrício, você me permite? Sim. Tá? Humberto, você focou bem na questão dos autores e da presença da reencarnação nas culturas. Tá? Quando eu fui a Orígenes, o meu interesse é a questão da presença da reencarnação no cristianismo. Tá? É mais ou menos claro, tem, por exemplo, o Apocalipse de Paulo. Tá? Se a gente pegar os cristãos que foram varridos para debaixo do tapete, no Apocalipse de Paulo tem uma passagem que é claramente sobre reencarnação, tá? Mas eles vão ser considerados hereges. E Orígenes é o mais próximo que a gente tem dos pais da igreja. Ele teria sido um pai da igreja, talvez, se não tivesse defendido a ideia da pré-existência da alma e tem as questões da concepção de Deus em Orígenes também. E essa é uma questão que os evangélicos, que os católicos, eles costumam empurrar sobre nós quando a gente pega as interpretações de Kardec sobre a reencarnação na fala de Jesus.
Tá? Se Jesus era reencarnacionista, por que os primeiros cristãos não são? Uhum. Você tem outros autores no meio cristão, tá? Sejam eles considerados hereges ou não, que nos levem a crer que, ainda que fosse uma minoria, existia a ideia da reencarnação dentro do cristianismo. O próprio Orígenes teve boa parte de suas obras perdida, né? A gente não tem, Sim. a gente tem acesso a um pedacinho, né? Uhum. Ótima questão já, né? Agora inclusive ficou muito mais específica, né? Sim, desculpa. Mas de fato, nós não sabemos, não há como a gente bater o martelo e dizer se havia um número minimamente expressivo de cristãos reencarnacionistas. Nós temos esses fortes indícios, né, do discurso com Nicodemos, de João Batista ter sido Elias, né, vocês é que não perceberam, né, mas e que são referidos na tradição teológica, tá? Então, por exemplo, o Helmut Obst de Halle, da Universidade Martinho Lutero, olha que interessante, Universidade Martinho Lutero de Halle e de Wittenberg, né? Wittenberg é a cidade lá das 95 teses. Ele refere isso, tem um capítulo no livro dele sobre exatamente essas passagens. Ele diz, olha, temos aqui passagens altamente sugestivas de reencarnação, são difíceis de interpretar. A gente tem que, de certa maneira, forçar a barra para interpretar de outro modo, embora já esteja há muito tempo bem interpretado também de outro modo, né? Uma das interpretações tradicionais, por exemplo, é que o renascimento de Nicodemos seria a ressurreição, seria a transformação, o renascimento em Cristo. Então, essas várias possibilidades, né, de você ressurgir, porque Cristo também, Jesus não responde explicitamente sim, o sujeito ele tem que voltar para a barriga da mãe dele, né? Aí é o espírito, só que em outro corpo e tal, né? Quer dizer, não é claro o suficiente para que seja inequivocamente uma passagem sobre a reencarnação. Mas mesmo assim, o Obst, que é um teólogo luterano, ele defende que a tradição cristã, em alguns momentos, entendeu essa referência como uma possível referência à reencarnação, sim. Então, há mais de um exemplo de um teólogo cristão, né, católico ou evangélico, que vai fazer essa defesa. Mas, infelizmente, essas duas passagens dos evangelhos são as melhores referências ou indícios em favor da reencarnação. Orígenes, além de não ser um pai da igreja hardcore, como você disse, ser um sujeito que, por outras tendências gnósticas ou platônico-neoplatônicas, ele é digno de uma certa suspeita por parte da tradição cristã, quer dizer, é acolhido, faz parte dos fundamentos, mas é visto com um pouco de reticência, mais do que outros autores, né? Além disso, ele é também o único, né, o pilar da defesa de uma reencarnação, ou da crença da reencarnação, da pregação sobre a reencarnação entre os pais da igreja, ou entre os primeiros grandes pensadores cristãos, né? Há outros pensadores menores que flertaram com a ideia de reencarnação e certamente havia suficiente número de pagãos reencarnacionistas interagindo com esses cristãos naquele momento, de modo que é muito pouco provável que eles não conhecessem a ideia de reencarnação. No mínimo, os de Alexandria e os da Grécia, todos deveriam conhecer a ideia de reencarnação como dado da cultura, não apenas uma coisa que meia dúzia de filósofos especulava ou refletia sobre, né? Então, quer dizer, a gente também está especulando, mas se existia esse dado cultural, havendo cristãos reencarnacionistas, não era para eles, de alguma maneira, se associarem, usarem esse discurso, né? Ou enxertarem argumentos sobre a reencarnação dos neoplatônicos no discurso cristão? É só uma especulação, mas eu acho que é uma especulação forte, boa,
que leva a gente à conclusão de que muito provavelmente não existia essa crença entre os primeiros cristãos. Se existia, era algo assim muito episódico. Posso só falar uma coisa? Devo estar atrapalhando, que eu estou fora da ordem. Mas, assim, o Jader, você está se baseando no livro Cristianismo e Espiritismo, do Leon Denis, para falar isso, assim, do Orígenes, né? Porque lá me parece que ele se refere a outras passagens ou outros autores também, e, Sim. inclusive, aos concílios dos primeiros tempos, e que aí teriam retirado essas ideias da reencarnação do cristianismo inicial lá de Roma lá, né? Então, Ana, o livro Cristianismo e Espiritismo seria bom a Ana, gente eu dar uma li o relida. Cristianismo e o Sim. Espiritismo, eu li a obra toda do Denis, tá? E a partir dele é que eu saí, porque como eu vi pessoas criticando o Orígenes ser considerado reencarnacionista, eu parti em busca dessas questões. Eu cheguei a ler os textos dos concílios. Então, uma ideia que é muito ventilada no meio espírita, tá? Que no concílio de Constantinopla teria se retirado a reencarnação da igreja, ela não é uma ideia correta. Tá? A gente tem o Orígenes sendo vamos dizer assim, questionado no Concílio de Nicéia, em 325, e você tem uma corroboração disso no Concílio de Constantinopla. Mas aquela história é uma história romântica, a gente não encontra base nos documentos da igreja. Eu estou querendo ver se o Humberto me dá alguma outra dica de autor para procurar, porque o Denis fala em Tertuliano também. Aí eu saí lendo as coisas que eu achei de Tertuliano, e também não encontrei a ideia da reencarnação clara em Tertuliano. Então, eu acho que o Humberto tem razão no sentido de que a gente precisa retomar os autores e ter uma posição fundamentada antes de sair defendendo algumas ideias. E será que ideias. você teve acesso aos originais desses concílios? Ou será que alguma parte ficou perdida e quando o Leon Denis pôde ver, talvez estava mais completa? É uma possibilidade, pensei. Os concílios, eles são todos escritos. Eu não li esse trem em latim, tá? Sem condição, não tem. Mas eu li a tradução inglesa dos concílios, que são registrados, eles são guardados na igreja. Não são muitos, são 7 concílios, mais ou menos. Tá? E é improvável que a igreja tivesse perdido alguma parte deles, só se no argumento da má-fé algum poder dentro da igreja tivesse escondido. Mas isso seria difícil de esconder, porque eles faziam os concílios e espalhavam isso pela igreja como um todo. Tá? Então, se alguém tivesse retirado alguma coisa no Vaticano, achar-se-ia em outros lugares que recebiam a correspondência, as informações. Mas a ideia da reencarnação ter sido proibida no Concílio de Constantinopla, Ana, eu até agora não encontrei. Se você encontrar alguma coisa, documento, prova documental, eu mudo de ideia na hora, acho ótimo. Claro, eu sei. Eu só acho que a gente não pode ficar divulgando informações que não são prováveis, né? Que não tenham fundamento, como o Humberto falou, ele tem razão. Desculpa, Humberto. Eu acho excelente. Eu citei um monte de outros autores que são citados por Denis, alguns até não, justamente para mostrar o seguinte: olha, a gente não precisa também achar catastrófico que alguns desses autores, na verdade, não tenham defendido a reencarnação, que é um número suficiente de outros autores extraordinários que defenderam. E um outro ponto que eu acho que merece consideração é o seguinte: a ideia da reencarnação ela nunca foi generalizada. Nós temos essa impressão a partir de certas noções muito antropológicas, mas que são noções primitivas sobre reencarnação, e também a partir de difusão das grandes religiões asiáticas, como hinduísmo e budismo, que, de certa maneira, tornaram público o que era secreto ou que era restrito a um número pequeno de pessoas. O normal, na sociedade grega, na sociedade romana, provavelmente, né, imagino eu, na sociedade hebraica,
né, e todas as outras comunidades da Terra, era que só pouquíssimas pessoas tivessem noção da reencarnação. Então, nós temos pessoas extraordinárias como Cícero, por exemplo, como Platão, como Plotino, que vão falar sobre a reencarnação. E, ao lado desses pensadores, que são de primeiríssima grandeza, né, que são os gênios tutelares da humanidade inteira, nós temos, em contrapartida, né, em favor da tese de que os sábios são reencarnacionistas, nós temos, na verdade, pensadores muito fracos, ligados ao cristianismo primitivo. Se a gente lê os textos de um Irineu, né, do Orígenes mesmo, né, que é o que de melhor foi produzido nos primeiros 250 anos, né, mas a maioria dos autores é muito precário, muito dogmático, é muito não filosófico, não racional em diversos momentos, né, da sua tentativa de exposição, de argumentação em favor de uma leitura literal da Bíblia, né, numerosas vezes, quase sempre, né, e o cristianismo primitivo, apesar das romantizações que nós fazemos, ele era um cristianismo muito litúrgico, muito apegado aos rituais, onde um ritual tinha uma importância tão grande quanto tinha na igreja posterior, né? Então, nós já tínhamos altar, nós já tínhamos o lugar das pessoas sentadas. Paulo fala disso, né? Que na igreja de Corinto tinha os ricos na frente, os pobres atrás, né? Mulheres de um lado, homem do outro. Então, acontecia todo tipo de coisa na igreja primitiva, inclusive como emulação das sinagogas, né? Da ritualística dos templos pagãos, né? E tudo isso estava tão enraizado na prática das pessoas que elas não cogitavam, não imaginavam uma mensagem espiritual que não viesse acompanhada de imagens. No caso dos romanos, os romanos eles precisavam, o grego e o romano precisava de uma imagem do Deus para adorar, né? Uma imagem de Jesus, uma imagem de Maria, uma imagem dos apóstolos, né? Ele precisava da referência de um osso de São Tiago, né? De um pedaço da roupa, de um pedaço da cruz, né? Isso é muito da estrutura da religião greco-romana, e eles faziam peregrinações, faziam procissões quase da mesma maneira como até hoje a igreja faz. Gratidão, Humberto. Fux, a palavra é sua, querido. Fux, você está no mudo. Não falou. Ok. A minha pergunta que eu ia fazer era simples. Agora ela fica um pouco mais complexa com a abordagem que o Humberto deu agora. David Hume, ele era tipicamente um materialista empirista. Quer dizer, sempre que se fala em Kardec, uma das coisas que se ressalta é que ele teria fortalecido a questão da abordagem experimental, empírica, das coisas espirituais. David Hume, como é que ele interpretava a ideia da reencarnação? Que pegada empirista ele coloca nesse assunto? E você falava agora há pouco, Humberto, sobre a questão do apego a imagens, apego a coisas físicas. Isso não teria relação com esse duplo eixo de discussão, o racionalista e o empírico, de uma maneira talvez um tanto não estruturada na antiguidade? Ótimo. A primeira pergunta eu vou responder de uma forma um pouco frustrante. Eu não sei, eu não lembro, porque a referência de Hume à reencarnação é mínima, é uma coisa de um parágrafo. Então, ele não desenvolve a ideia, ele não escreve sobre o assunto. Ele só elenca algumas opções e diz, bom, a opção menos absurda é a ideia da reencarnação.
Então, quer dizer, ele não defende a ideia, ele só de uma maneira meio que negativa, ele diz, olha, eu acho mais defeito nas outras, mas essa aqui, se há algum tipo de imortalidade da alma, né, faz mais sentido que seja algo desse tipo, né? Agora, naquele contexto, a ideia da reencarnação ela era muito associada à ideia dos talentos das crianças prodígio e também da justiça de Deus. Então, eu não sei se ele de fato desenvolveu em algum lugar essas ideias, ou não lembro de ter achado isso nunca, mas é possível que ele tenha considerado essas ideias, porque eram as ideias do período, né, daquele meio em que ele estava vivenciando, aquele mundo do iluminismo. Então, se ele entendesse que essa exteriorização dos talentos fosse uma questão de empiricidade do raciocínio acerca da reencarnação, talvez, não é? Sim, sim, é interessante que, de fato, diz mais sobre evidência do que sobre uma construção lógica, uma dedução lógica, né? Como argumento da justiça, eu acho que diz mais sobre uma construção lógica. E, de fato, o argumento da lembrança e o argumento dos supertalentos, eles aparecem como evidência extraordinária não explicável a não ser através dessa teoria, né? Muito bem observado. Agora, quanto à leitura empirista da religião, é preciso observar o seguinte: em outros momentos posteriores, houve uma leitura empirista ou uma análise empírica da religião enquanto fenômeno apresentado. Então, o sujeito ia na comunidade indígena, ia na comunidade tribal lá e via como é que era. Então, David Hume faz uma análise empírica, mas puramente histórica, né? Ele faz um amplo estudo da história, é um grande historiador também, né? Escreve sobre a história da Inglaterra, sobre diversos temas, e quando ele escreve sobre religião, sobre sua tentativa de oferecer uma abordagem natural para a religião, para o estudo das religiões, ele mostra uma erudição tremenda do Império Romano, né? da cultura romana. E nessa análise histórica, David Hume vai levantar alguns dados muito interessantes e combater, ou melhor, confrontar, né, com esses dados históricos algumas noções religiosas. Vai dizer, olha, parece que não foi bem assim. Na narrativa cristã, as coisas aconteceram assim, mas historicamente as coisas aconteceram assado. Então, é possível que coisas que eram feitas ou coisas que eram cridas pelos romanos tenham depois passado a ser católicas, né? Na narrativa que acabou dominando a Idade Média, que é a narrativa cristã, existia uma leitura mais combativa, como se o cristianismo tivesse em tudo superado e em tudo apagado, né, aquilo que era puramente ruim e negativo, que era a cultura romana, basicamente. O que não é também inteiramente falso. Depois a gente teve também uma contracrítica ao iluminismo, que mostra que os iluministas eles eram especialmente enviesados e preconceituosos contra o cristianismo. Tinha uma leitura excessivamente otimista de como era Atenas clássica, como era a Roma clássico imperial. Então, ignoravam que havia escravidão, infanticídio, o estupro generalizado e quase não considerado crime, o concubinato e o sistema de amantes reconhecido oficialmente, né, a glutonaria, tudo isso era o dado mais esdrúxulo, talvez seja o trato que as pessoas recebiam quando elas eram de classes muito baixas ou escravas, porque elas não eram quase que vistas como seres humanos, não existia o conceito da dignidade de toda pessoa humana. Você é digno se você se mostrar digno. Se você tiver títulos, posição, poder, força física que seja, um talento. Agora, se você não tem nada disso, por que você deveria ser considerado digno? Então, essa concepção, que era a concepção do povo antigo,
né? E era a concepção não só do babilônico, do fenício, do hebreu, mas era também a do grego clássico, era a concepção, né? Ela foi superada só através da noção de que todos somos irmãos, né? Essa ideia de que eu não posso julgar o outro, né? Porque eu, por minha vez, serei julgado, que eu não sou em nada melhor do que o outro, de que os últimos serão os primeiros serão os últimos, quem quer ser exaltado deve se rebaixar, e que principalmente todos são filhos de Deus, essa concepção realmente, com todos os seus erros, o cristianismo cultural conseguiu impô-la sobre práticas muito nefastas, né, muito discriminatórias do mundo antigo. Agora, sem dúvida nenhuma, o cristianismo real, cultural, ele não foi um mar de flores e rosas, né? Houve muitos erros e enganos, e a gente não precisa fazer, como as igrejas fazem, uma interpretação totalmente apologética da história da igreja e da história do cristianismo, como se a história do cristianismo fosse feita de São Francisco, Jesus e Paulo, né? Na verdade, há também Torquemadas. Oi? Torquemadas, eu falei. Há os demônios também, né? Os espíritos do mal, que estavam nos mais altos cargos dirigindo as instituições, todas elas. Tá certo. Obrigado. Obrigado a você. Gratidão. Primeiro peço desculpa ao grupo, nós extrapolamos um pouquinho o tempo. Eu vou passar para a última pergunta, e aí se alguém tiver com alguma pergunta depois, manda no grupo, que eu repasso para o Humberto. A Cris diz o seguinte: com relação aos argumentos para fundamentar a reencarnação e não ressurreição, como a Bíblia traz e que muitas vezes no Espiritismo é colocado como sinônimo, como seria a abordagem? Os diferenciando ressurreição como criação de juízo final, a reencarnação, lei da justiça. Ótimo. Essa é uma pergunta chave. Como que a gente chega para o nosso amigo que acredita na ressurreição da carne, né? E fala para ele, olha, isso não é racionalmente defensável, né? Primeiro, a gente não deve oferecer uma alternativa e dizer a minha alternativa é melhor do que a sua. A gente deve apontar para outros fenômenos, outras passagens constrangedoras da Bíblia e dizer, bom, nós sabemos que a Bíblia, em muitos momentos, ela é puramente simbólica, né? Como, por exemplo, no Apocalipse todo, né? Não tem como você ficar tentando dizer o que vai acontecer, o que é cada referência. Isso é quase que uma ciência esotérica, né? Puro esoterismo. O que a gente deve tentar fazer é entender que, olha, haverá convulsões, haverá traumas, e a partir dessas dificuldades e da forma como forem enfrentadas as dificuldades, o povo de Deus, né, o povo que se manter fiel aos princípios vai surgir, ressurgir amadurecido. Então, se a gente entende dessa forma, o livro é interessante. Se a gente tenta enxergar historicamente o que foi o evento tal, né, o que são os 7 selos, a gente corre um risco de entrar num misticismo do qual a gente depois não consegue sair sem ficar manchado assim de uma série de superstições ou de, no mínimo, ilações e palpites desarrazoados. Então, a gente tem que apontar para a pessoa, para a Arca de Noé, para Jonas na barriga do peixe, para o cabelo de Sansão, que é o contrato que Deus fez para manter os belos cabelos de Sansão em troca de superpoderes, para ele matar mais gente, né? E falar para o sujeito, olha, você sabe que isso aqui não é real, porque há muito pouco cristão que acredite que essas passagens correspondem a alguma realidade. As pessoas entendem que são símbolos, são metáforas que carregam, que portam uma moral da história, essa sim profunda, mas que o fenômeno ali narrado, descrito, não tem valor nenhum.
Então, quando a gente faz essa abordagem, a gente fala, bom, é possível, né, que algumas coisas nos evangelhos também, ou nas epístolas, que contradizem a ciência, contradizem a razoabilidade, não precisem ser cridos literalmente. Agora, é possível, como fez, por exemplo, Jacob Böhme, discursar sobre a ressurreição, sobre o renascimento em Cristo, né, o renascimento de que Paulo fala, como reencarnação. Você pode interpretar esse linguajar simbólico à luz de uma teoria que faz sentido e que não recorre a fenômenos sobrenaturais, né? Porque levantar uma ossada e reconstituir magicamente a carne não parece uma atitude de um Deus inteligente, ao passo que aproveitar o fenômeno natural da gestação para pegar um espírito e colocá-lo naquele novo corpo, faz com que a religião siga a ciência, se harmonize com a ciência, e esse é o conceito que faz jus à perfeitíssima inteligência, à perfeitíssima sabedoria de Deus. Né? Então, eu diria isso, né? Quer dizer, ir aos poucos pelas beiradas e tentar usar os melhores argumentos, né? E não bater de frente com a pessoa e dizer, olha, a reencarnação é melhor porque os espíritos falaram, ou porque o Divaldo falou, o Chico Xavier falou, né? Isso realmente nunca vai funcionar. Okay. Humberto, antes da gente ir para a nossa prece de encerramento, você tem alguma consideração final para o grupo? Não, novamente estou muito satisfeito e, de novo, parabéns pelo seu dia. Gratidão. Obrigado. Eu só queria um adendozinho. No finzinho, Humberto citou um autor que falou sobre reencarnação. E esse nome passou assim, se ele pudesse colocar na lista nossa lá, que a gente pudesse tentar se aproximar dele. Ok, então hoje eu gostaria de convidar o nosso amigo Valdemar, lá de Belo Horizonte, no Brasil, para fazer a nossa prece de encerramento. Tudo bem. Eu estou aqui com todo mundo na telinha, olhando todos vocês, sentindo vibrações fraternais. Essas vibrações que nos unem no mesmo ideal de aprender mais para servir melhor. Isso vamos agradecer a Jesus, nosso mestre querido, orientador de nossas almas. Agradecer a Deus, nosso Pai, esta oportunidade que nós estamos tendo nesta vida de abraçarmos doutrina tão valiosa e que pedir a Ele que nos consinta sempre esta presença amorosa dos bons espíritos a nos incentivar na divulgação desta bandeira da sobrevivência, da imortalidade e das reencarnações, que isso traz tanta paz a todos nós, que possamos ser esses instrumentos da espiritualidade, com a certeza, com toda a certeza que Deus nos dá, pelas experiências, pelas ideias, pelas filosofias, e que a doutrina espírita nos explica tão clara e cristalinamente. É isso, Senhor, que estamos pedindo ao Senhor. Que nos dê força para continuarmos a nossa tarefa de divulgação deste cristianismo redivivo, a mais clara ideia, na mais clara palavra que podemos compreender. Abrace, Senhor, Fabrício pelo seu aniversário, dando-lhe paz, tranquilidade e também força ao seu trabalho. A Humberto para que continue nos auxiliando a aprender mais. E a todos que estamos aqui, reunidos, para dizermos em conjunto, muito obrigado, Senhor, que assim seja. Amém. Gratidão, Valdemar. Então, pessoal, tenham todos uma boa noite e encontro vocês no próximo encontro, na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Um grande abraço.
Grande abraço. Muito obrigada a todos, abraços. Felicidade, Fabrício. Obrigado. Com Deus, gente. Parabéns. Tchau, boa noite. Obrigada.